Você concordaria que todos os bebês, sejam eles de humanos ou de animais, não são tão grandes quanto seus adultos, correto? Até que você está praticamente certo. Mas, no entanto, o tamanho de certos animais recém-nascidos desafia o óbvio. Esses animais não parecem nada com seus adultos ao nascer, em termos de tamanho, forma ou mesmo de aparência física. Existem várias razões pelas quais esses bebês nasceram tão minúsculos e parecem o oposto de seus adultos. Alguns são devido ao processo único do seu nascimento e desenvolvimento, enquanto outros foram necessários para a sobrevivência. Mas aí, quem poderia imaginar que um bebê panda nascesse sem pelos, rosa, cego e pesasse apenas 100 gramas em média? É até um pouco difícil de acreditar, só que é a mais pura verdade. Alguns desses filhotes pesam apenas cerca de 1/1000 do peso do seu adulto e não se parecem nada com eles. Mas aqui, pra gente, isso é incrível, não é? E se você se interessou por alguns desses filhotes e quer saber mais sobre eles, fique nesse vídeo porque vamos contar tudo o que você precisa saber sobre esses bichinhos fofos e minúsculos que, quando crescem, viram animais enormes. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo! Tartarugas marinhas. Existem várias espécies de tartarugas marinhas no momento, 7 para ser mais exato, com a tartaruga de couro sendo a maior, crescendo com até 2,4 metros de comprimento e pesando até 400 quilos, mas há registros que apontam que algumas podem chegar a pesar 700 quilos. E falando um pouco sobre sua reprodução, o que acontece logo após um processo de encontro bem-sucedido com um macho que leva várias e várias horas. Depois desse encontro, uma fêmea fertilizada chega à costa e põe seus ovos lá, geralmente entre 50 a 200 ovos, mas isso depende muito da espécie. E após uma incubação de pelo menos 60 dias, que novamente depende da espécie da tartaruga, nascem filhotes que têm apenas cerca de 3 a 7 centímetros de comprimento e que vêm ao mundo com as suas pequeninas nadadeiras fofinhas. Mas infelizmente os mares são frequentemente atacados por predadores como caranguejos, gaivotas e tubarões. E em média, apenas um filhote em cada 1000 sobrevive até a idade adulta. Mas quando isso acontece, esses animais viram enormes répteis que habitam nossos oceanos. Panda gigante. Os filhotes de panda nascem cegos e sem pelos e não têm mais do que 15 centímetros de comprimento. Eles pesam apenas 200 gramas, algo impressionante considerando que as fêmeas adultas podem chegar aos 100 quilos. Esses animais nascem após um período de 95 a 160 dias, ou seja, a gestação pode durar um pouco mais de 5 meses, sendo portanto relativamente longa. Em uma gestação, a fêmea normalmente dá à luz apenas a um filhote e após o nascimento, eles levam cerca de 6 a 8 semanas antes de conseguirem abrir os olhos, um período durante o qual também ganham seus icônicos pelos pretos e brancos. Os filhotes dependem de sua mãe para se alimentar e ter um bom abrigo, e também ela para de amamentá-los por volta dos 8 a 9 meses de vida, e o filhote permanece com a sua mãe até aproximadamente seus 18 meses, quando finalmente conseguem viver independentemente na natureza. Hipopótamos. Os hipopótamos podem ser considerados o segundo mamífero terrestre mais pesado do mundo, pesando cerca de 3.600 quilos. Mas o que a maioria das pessoas não sabia sobre esses animais volumosos é que os bebês hipopótamos pesam apenas cerca de 45 quilos ao nascer. Mas esses números são apenas para os hipopótamos comuns, porque a espécie de hipopótamos pigmeus pesam de 5 a 6 quilos quando filhotes, mas quando chegam na fase adulta pode pesar até 275 quilos. A gestação da mamãe hipopótamo dura 8 meses e normalmente elas dão à luz a um único filhote a cada 2 anos. Os filhotes ficam com a mãe por um longo período, sendo amamentados por cerca de 1 ano e a amamentação também ocorre dentro da água. Esses filhotes são bastante fofos, principalmente quando balançam sob a água com suas perninhas curtas e grandes cabeças brilhantes. E a ponto de curiosidade, o hipopótamo comum torna sexualmente ativo e podendo se reproduzir entre os 5 e 7 anos de vida. Pinguim imperador. Os pinguins imperadores são as maiores espécies da família dos pinguins, podendo atingir a 1,22 metros de altura e pesar até 45 quilos. Como os outros membros de sua família, os jovens nascem em ovos que pesam cerca de 345 a 510 gramas e medem de 11 a 12 centímetros. O ovo solitário posto é então dado para o pinguim macho, que usa seus pés em uma área de pele abdominal para incubar os ovos. Os machos são geralmente responsáveis pela
pela incubação, enquanto as fêmeas vão ao mar para caçar comida. Após esse período, o ovo leva de 62 a 66 dias para ser chocado, e quando o recém-nascido rompe a sua casca, é o pai que lhe oferece a primeira refeição, que é uma secreção de sua goela. A fêmea, então, retorna e assume suas responsabilidades maternas. Enquanto o pai vai descansar, o filhote é alimentado com peixe regurgitado. Por vezes, a fêmea alimenta não apenas seu filho, mas também outros recém-nascidos do bando. Os filhotes dessa espécie de pinguins crescem até a idade adulta, atingindo uma altura média de 1,22 metros e pesando entre 22 e 45 quilos. Avestruzes. Elas são as maiores aves do mundo, medindo até 2,7 metros de altura e podendo pesar até 150 quilos. Essas velozes aves que não voam, como todas as outras, se reproduzem botando ovos, que também são os maiores de qualquer ave do planeta. Porém, mesmo esses ovos sendo enormes, os filhotes ainda são muito longe da altura e peso de um avestruz adulto. O seu processo de reprodução começa quando o macho alfa tenta conquistar a fêmea. Por isso, eles assobiam e até lutam entre si. Depois disso tudo, a fêmea dominante põe até 11 ovos em qualquer buraco de nidificação de sua escolha. E após 40 dias de incubação, os novos filhotes nascem totalmente emplumados e prontos para andar. E então, depois de 18 meses, os jovens avestruzes estão totalmente crescidos e se tornam tão grandes quanto seus pais. Lula gigante. A maioria das pessoas não sabem muito sobre as lulas gigantes, principalmente por causa de sua escolha de habitat, porque elas vivem em ambientes oceânicos muito profundos, longe de olhos humanos curiosos. Esses animais fazem jus a seu nome como sendo o segundo maior invertebrado do planeta, medindo de 10 a 13 metros e pesando até 275 quilos. Existem vários contatos e mitos sobre esses predadores do oceano, comparando-os com os temidos kraken do mar e monstros marinhos que sugam navios. Os cientistas provaram que essas criaturas são enormes, mas certamente não são grandes o suficiente para perpetrar os atos que se acredita terem realizado no passado. E sobre a sua reprodução, não se sabe muito bem como é o acasalamento desses animais. Alguns argumentam que ele acontece juntando a cabeça com cabeça, mas estudos revelam que os machos possuem um tentáculo especializado para a reprodução que inserem na fêmea para depois desaparecer e talvez até morrer em mar aberto. Já os seus filhotes nascem entre 4 e 8 semanas e são miniaturas perfeitas dos pais, e se alimentam principalmente de plâncton até alcançarem a sua vida adulta. As lulas jovens estão praticamente por conta própria e são independentes de seus pais. Aquelas que não acabam como lanches de predadores maiores tornam-se gigantes animais marinhos. Crocodilos de água salgada. O crocodilo de água salgada habita o fundo de baias e mangues no norte da Austrália, onde as águas são turvas. Eles podem atingir aos 7 metros de comprimento e pesar mais de 1.000 quilos. Também são carnívoros e se alimentam de praticamente tudo que conseguem apanhar, como tartarugas marinhas, cangurus e entre outros animais. E além de tudo, eles possuem a mordida mais forte entre os crocodilianos, chegando a uma força de 1 tonelada. Já os seus filhotes começam a vida como ovos. Geralmente são de 40 a 60 por ninhada, que eclodem em até 90 dias. E esses ovos são relativamente pequenos, pesando apenas 113 gramas. Portanto, quando seus filhotes nascem, eles não são maiores nem do que um lagarto e passam os primeiros meses de sua vida com a mãe. Só que depois de alguns anos, esses animais viram enormes predadores, podendo ter um peso de até 1.500 quilos. E claro que com essas enormes proporções, esses répteis colocam medo em qualquer pessoa. Elefantes. Embora um filhote de elefante pese mais do que um ser humano adulto ao nascer, que pode chegar até uns 100 quilos e ter 1 metro de altura, eles ainda têm um longo caminho a percorrer para se tornar o maior animal terrestre do planeta. O período de gestação de uma mamãe elefante leva cerca de 22 meses, que é uma eternidade quando comparada com a dos humanos. Após esse longo período, um único filhote nasce, e esse bebê elefante passa de 3 a 5 anos vivendo, aprendendo e sobrevivendo
aprendendo com o leite de sua mãe. Depois que esse filhote para de se alimentar do leite materno, chega a sua fase da adolescência, que é por volta aí dos 8 a 12 anos. O elefante então atinge a adolescência semelhante aos dos humanos e começa a fase de acasalamento dos 13 para cima. E quando um elefante atinge a maturidade total, ou seja, quando ele se torna um adulto, esses animais podem pesar bem mais do que 6 toneladas e ter uma altura de 2,8 a 3,2 metros. Baleias azuis. Nas profundezas dos oceanos, encontra-se a maior criatura já conhecida pelo homem, a baleia azul. Esses animais medem até 30 metros de comprimento e pesam cerca de 150 mil quilos. As baleias azuis são as maiores do que muitos animais que já habitam a nossa Terra. E elas têm a agradecer ao mar por seu enorme tamanho, porque a gravidade impede que os mamíferos terrestres fiquem tão grandes quanto a baleia azul. Para você ter uma ideia, o competidor mais próximo dessas baleias é o elefante, mas ele pesa tanto quanto a língua da baleia azul. E isso é para você ter uma noção do seu peso. Seus filhotes também nascem no mundo como os maiores de todos os animais. Eles passam entre 11 e 12 meses na gestação e nascem pesando cerca de 2 toneladas e medindo aproximadamente 8 metros de comprimento. O filhote da baleia recém-nascido geralmente é um funil debaixo d'água, se amamentando de 2 a 3 vezes por hora. E uma curiosidade também é que esses filhotes ganham cerca de 90 quilos todos os dias nos primeiros 7 meses de vida. E é isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Confiram aqui no canal Quero Saber muitas curiosidades, a vida luxuosa de alguns famosos e muito mais. Se gostou do vídeo, curta, comenta, compartilhe com aquele seu amigo que adora saber aí das curiosidades dos animais. Aqui tem muito animal enorme, né, pesado, e você pode conferir isso e muito mais aqui no canal Quero Saber. Forte abraço e até mais!